fui embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Tá chegando, gente! Mas não paro, não. Já chorei mais dias, mas não afogo, não. Sempre dá o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, fora de mim. Deixa a minha fé guiar. Sei que um dia chego lá. Porque Deus me fez assim, fora de mim. Gente, ai, ó, vocês pediram e eu vim com a live dia de terça agora e eu estou com essa maravilhosa Tamires. Tudo bom, Oi, Tamires? gente. Tudo bom? E aí, Rodrigo, como é que tá? Tô ótimo, e você? Só quero que você faça um pouquinho do seu celular para a gente pegar seu rosto todo. É isso que eu ia perguntar, se tá bom assim. Bom assim? Pronto, agora tá ótimo. Agora tá ótimo, estamos te vendo bem. E o som, tá me ouvindo direito? Oi? Tô ouvindo super bem. Tamires, muito obrigado por participar da live, tá? Esse projeto é justamente isso, esse mesmo, a gente fazer um bate-bola, conversar sobre tudo e sobre todos, e eu trazer os meus amigos aqui nesse espaço para a gente estar compartilhando tantas coisas, né? E você é um profissional assim de excelência, então por que não te trazer aqui nesse momento, né? Então seja muito bem-vinda, Tamires. E aí, vamos Eu que agradeço. Agradeço o convite. E parabenizo pela iniciativa, né, de estar convidando pessoas próximas, pessoas da nossa terra, pessoas tão importantes para a nossa vida, para bater esse bate-papo, né? Informal, descontraído. Pronto, ó, vamos se soltar aí que a live é leve, suave, solta. E é isso mesmo, tá bom? Você tá me ouvindo bem, né? Vamos lá. Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Tamires Santana Coelho, né? Você é mestre, doutora, professora de língua Doutoranda. portuguesa. Me fale aí, por que você resolveu escolher essa profissão de professora, né? Porque assim, eu percebo que você tem muito talento, porque você já é doutora, né? Mestre, doutora Não. e... Ainda não. Tô doutorando ainda. Tá estudando ainda. Breve, mas já tá perto. Tá perto. Lá pro ano que vem. Sim. E aí, o que fez você escolher essa profissão de ser professora, assim? Então, olha só. Eu meio que já nasci no meio dos professores, né? Venho de uma família que tem uma formação de magistério pesada. Os minhas tias, os meus tios, que naquela época se formavam em magistérios, todos são formados. A minha mãe é a minha influência maior, porque formada em magistério, na época em que o ensino médio tinha essa opção, e atuou como professora, e hoje ela é professora também. Então, eu sempre me vi nesse mundo dentro de casa, no mundo dos papéis, das letras, dos livros. E minha mãe conta que ela estava no último ano do magistério, inclusive quando engravidou de mim. E quando ela se formou no sábado, pariu no domingo. Então, parece que foi já uma coisa destinada. Mas
ao longo do processo, eu sempre percebia a facilidade que eu tinha em explicar, e eu gostava muito, então fui desenvolvendo essa habilidade e, impulsionada pelo ambiente, a escolha foi essa aí. Também, na escola, né, os meus professores na escola também tiveram um papel muito importante nessa decisão. Tive ótimos professores ao longo da minha vida, ainda tenho, graças a Deus, ótimos profissionais da educação que me acompanham na trajetória. E eu posso citar a professora Gilma, que foi minha professora lá do Jardim 1, ó, quando tinha Jardim 1, que eu lembro até hoje, foi uma influenciadora, marcou muito a minha vida na infância. Na adolescência, a professora de Norac, da família, e foi minha professora do Polivalente. Exemplo, né? Ignorar é um exemplo. Então, vou colocar uma fotinha aqui para que represente esse momento. Você como professora aí, com seus alunos, essa professora querida. São os meus alunos, né? Os meus motivos. Essa foto dizer que são os meus motivos. Essa foto foi aonde? Essa foto são os meus alunos lá da cidade de Rafael Jambeiro. Os meus alunos do 3º ano do ensino médio do ano de 2016. Foi uma turma que me marcou bastante. Aliás, o colégio Ana Lúcia Magalhães, lá em Rafael Jambeiro, foi um colégio que me marcou bastante. Tanto os alunos, quanto os funcionários, os professores, as pessoas com quem eu trabalhei no colégio, foram pessoas que eu trabalhei lá há pouco tempo, mas que marcaram muito a minha vida, e essa turma foi muito especial. Possivelmente eles também gostavam muito de você, né? Porque eu via altas declarações nas redes sociais. Depois que passam os perrengues na sala, todo mundo fica... Me fale uma coisa também, por você ser uma professora de língua portuguesa, então, assim, existe aquela coisa, né, do falar corretamente bem. E, assim, e nós, brasileiros, a gente tem aquela questão de acabar trazendo modas e conceitos e até jeitos de falar de outros lugares também, né? E aí eu queria te perguntar se essa questão do estrangeirismo te incomoda na língua portuguesa, você sendo professora dessa área. Não me incomoda, Rodrigo. Principalmente porque o que eu estudo, o meu tema de estudo da pesquisa é da área da sociolinguística. E nós trabalhamos com a questão da variação linguística, da diversidade linguística, de que a língua é heterogênea, que a língua é viva, e que a língua varia e muda. E essas variações, essas mudanças linguísticas ocorrem não só pela língua em si, pela estrutura que vai mudando, mas fatores sociais. Então, eu, transformando aqui em termos mais informais, eu não me sinto incomodada, nem um pouco, pelo contrário. Eu acho muito enriquecedor esse contato que nós temos de inserção de palavras, de criação de palavras novas para atender a nossa demanda, porque como a língua é um organismo vivo, conforme a sociedade vai evoluindo, a língua vai mudando. Então, quando a língua portuguesa não dá conta de uma situação, não tem nada demais os empréstimos linguísticos de outras línguas, até porque o português brasileiro, aí eu já vou entrar já na minha pesquisa, o português brasileiro é fruto de um contato linguístico de muitas línguas, né? Não, a gente tem uma questão muito forte da gramática do português europeu, e a questão da normatividade, norma culta, e que sim, os alunos inicialmente acham que português é difícil por causa desse
contato da escola com a norma culta e que deve ser aprendido, mas não é só isso. A nossa língua não é só isso. Nossa língua, o nosso vernáculo é um caldeirão de formação linguística com influência africana, com influência indígena, com influência do espanhol e do inglês. Então, quanto mais, eu acho que quanto mais essa diversidade, mais nos dá conhecimento. Quanto mais a gente reconhece a diversidade, porque quando a gente procura colocar uma coisa unilateral, como vamos limpar, vamos ter uma língua limpa, sem influência, isso não existe. Em primeiro lugar, que isso não existe. E isso é uma tentativa de separar, na verdade, o popular do culto, como se as pessoas que falassem o português popular fossem pessoas que não são dignas porque falam uma língua errada, mas na verdade não é. Com É o nosso certeza. vernáculo, o Eu nosso também, português e a língua. eu acho bem assim, eu sou super a favor, acredito que a gente tem que buscar coisas novas. Eu sendo da área de linguagens também, eu acredito que essa junção só vem a somar, só traz coisas positivas, né? E ó, eu não vai dar para falar os recados de todo mundo, mas eu vou falar. Viviane está aqui falando, gente, essa mulher é linda demais. Concordo. Ai, Viviane, você que é linda. Ai, tanto tempo que eu não vejo Viviane, gente. Então, e aí você, o que você acredita ser a maior fonte de leitura dos jovens da atualidade? Assim, porque a gente tem essa questão da influência de outros lugares, mas o que esses jovens influenciam em si? O que você acha que é a maior fonte de leitura dos jovens da atualidade? Olha assim, na atualidade, eu acredito que a fonte de leitura dos jovens e a nossa fonte de leitura é a internet, né? Não tem outra fonte que esteja mais acessível no momento e seja mais acessada assim do que a internet. É a nossa grande fonte de leitura atual, o que tem muita coisa boa e que também tem muita coisa ruim, né? Tem que ser usada com muita responsabilidade. Com certeza. Então, assim, eu me vejo assim como professor que às vezes os alunos vão sempre pesquisa na internet e deixa de lado essa questão do livro, não é isso? Então, assim, que acaba sendo tão importante na nossa construção. E eu acredito que a gente já é de uma época onde o livro era extremamente importante, né? Os livros didáticos. E hoje em dia a gente não vê tanta valorização, porque também é tudo encontrado com muita facilidade na internet, né? Eu não sei justamente uma das questões que eu acho que a gente tem que ter um lado crítico para pensar o seguinte: a facilidade de ter ali todo e qualquer assunto a um clique é boa, sim, mas tira, como você falou, a questão do pesquisar. Que pode ter, é claro, na internet, pode ter esse refinamento e deve-se ter. Eu acho que também, da parte de nós, enquanto professores, da nossa parte, nós temos que incentivar e ensinar, né, como esses alunos devem usar uma ferramenta que é tão preciosa, que é a internet, de forma positiva para as pesquisas, sim, sem dúvida. Mas a preguiça de muitos jovens, eu não sei se também pela questão da idade, né, daquela fase de que tem, né, da preguiça, ou se é realmente uma característica dessa geração de querer as coisas muito rápido e não ter o trabalho de pesquisar, de refinar a informação, de verificar, de ler com propriedade, ler o texto 2 vezes, 3 vezes, entendeu? Acho tudo muito fácil, muito rápido. Eu estava até, esse final de semana, participando de um curso em que o psicoterapeuta estava falando o seguinte: essa geração mais jovem
tem uma percepção muito rápida. Uma percepção cognitiva muito rápida. Não é à toa as crianças. Você vê crianças que, nossa, dão 10 a 0 em mim nessas coisas de tecnologia, mas, por outro lado, elas não têm muita paciência, entendeu? Então, isso também traz a negatividade, porque não tem paciência para ler um livro, no papel, às vezes nem no próprio celular, nem na própria internet, porque, vou ler isso aqui tudo para quê? Se eu posso pegar um resumo, entendeu? Então, não tem essa paciência por conta da rapidez como as coisas estão caminhando, e isso está transformando o nosso cognitivo. Isso, e então, essa questão também das abreviações, né? Que eles abreviam hoje em dia tudo é abreviado. Tudo eles abreviam, são várias figurinhas, e eles daqui um dia vão falar só através de códigos, através de imagens, porque escrever que é bom ficou longe. E aí tem um verbo que me chama muita atenção, e eu vou perguntar para você sendo da área de língua portuguesa, que é o verbo intransitivo, né? Que tipo, esse verbo é um verbo que toda a minha vida me perseguiu. Agora eu vou perguntar para você, como você aprendeu o verbo intransitivo para ele ser tão assim fixado na sua memória? Para mim, esse verbo intransitivo era um verbo tipo assim, meio só individualista. E eu sou mais do coletivo. Então assim, você... Aquela coisa bem gramatical. Vou trazer um termo bem gramatical, que eu não gosto muito, mas vamos lá. Deve ser como você aprendeu, como eu também vi há algum tempo nas primeiras séries da escola. Que o verbo intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. E ele, por si só, já tem o sentido completo. É o verbo individualista. Aí eu te trago como a gente trazer a associação deste verbo para a gente, sociedade. Porque, tipo assim, eu sempre fui um aluno que eu sempre fui associativo, né? Eu sempre fui de associar tudo ao meu cotidiano. E eu não conseguia associar o verbo intransitivo justamente por isso, porque era um verbo que ele não precisava de individual, né? Um verbo individual. Logo, para você não fazia sentido, né? Então, para mim, não tinha um sentido aquele verbo, mas que a gente entendo. Isso. Olha só, para ver se agora a gente constrói um sentido para ele, eu vou te falar o seguinte: toda a nossa comunicação, ela é pautada em um contexto, né? Uhum. Tanto a fala quanto a escrita. Eu preciso de um contexto para as coisas, senão eu não vou entender a mensagem transmitida. E na questão dos verbos intransitivos, não é bem essa questão de que eles... é um verbo que não precisa de complemento, porque ele sozinho dá conta do sentido. Não é bem assim, porque o contexto precisa estar bem formulado para que a sentença que contenha lá o verbo intransitivo já esteja com o sentido completo, mas porque antes dele já vinham informações que garantem essa completude. Ele sozinho, por si só, você vai argumentar, mas por quê? Como? Onde? Por exemplo, se eu tenho um verbo clássico que as aulas de gramática costumam dar como intransitivo. Sair. Uhum. Se eu chego para você e digo, ele saiu, você vai ficar, oi? Se eu chegar para você de cara e dar essa informação, ele saiu. Mas ele saiu? Ele saiu para onde? Saiu com quem? Saiu que horas? Então, antes desse sair, dessa informação de que ele saiu, tem que ter um contexto antecedente, tem que ter toda uma gama de informações por trás para poder dar um sentido ao verbo. Ele sozinho não faz sentido. Sim. Viviane está falando que você não filou as aulas de ignorar. Graças a Deus. Maravilhosa!
Graças a Deus que não filou, né? Outra Gente, eu preciso confessar que eu não filei aula até o terceiro ano. Preciso confessar essa ao vivo aqui para vocês, que a primeira vez que eu fui filar uma aula na minha vida foi no terceiro ano, uma aula de geografia. E eu, assim, achei que eu estava fazendo a rebeldia, porque eu nunca tinha filado, então, para mim, era... Deixa eu abrir um Estava fazendo parênteses uma aqui, ó. revolução. Eu tô aqui em casa com duas visitas agora, inclusive um professor de geografia, e ele tá aqui Meu falando Deus, logo a minha. foi geografia. Se eu não me engano, a professora Mônica, ela era de Feira de Santana e eu filei a aula dela. Foi a primeira aula que eu filei na minha vida. E aí eu me senti, nossa, tô filando aula. Hércules está falando bem assim, orgulho de ter sido colega de uma mulher inteligente como essa. E eu É muito trabalhei anos recíproco. com essa mulher, gente, vocês não têm noção. Às vezes, eu sugava as coisas dela lá da sala dos professores. Tamires, e isso, e isso. E Tamires Eu sinto um orgulho imenso dos meus colegas. A gente tem contato, tenho contato com muitos deles até hoje. É uma turma muito especial. Inclusive, a gente está devendo um encontro aí que nunca sai. Agora, com essa pandemia, eu nem sei quando é que vai sair. Mas eu sinto, Hércules é um grande profissional, uma grande pessoa, uma pessoa muito alta astral e que a gente se meu divertia amigo muito com as pessoal. resenhas de Hércules desde lá o ensino médio. Então, é uma pessoa que transborda a luz. E você já mora aqui no meu coração, conheço você desde sempre, né? A vida nos uniu mais ainda como colegas de profissão, como amigos, e é muito legal isso tudo, muito, muito bom. Tamires, me fale aí, já que a gente está falando desse bendito verbo intransitivo que me marcou. Qual tipo de verbo você prefere, você sendo da área de linguagem? Se você tem preferência por algum tipo de verbo? Olha, tipo de verbo eu não tenho preferência, mas eu acho o verbo uma categoria gramatical, linguística fantástica, porque observe, quando nós temos a necessidade de falar alguma coisa que ainda não tem nome, e uma ação, por exemplo, a gente dá um verbo, a gente cria um verbo do nada. E quando a gente não acha uma palavra, a gente ainda fala o verbo coisar, por exemplo, que é usado para tudo nesse mundo. Então, o verbo, ele rege as coisas. Então, eu acho uma categoria fantástica. Mas, assim, um tipo específico, eu não tenho preferido, porque eu acho que eu gosto de todos. E se você não fosse professor, o que você seria, Tamires? Olha, essa pergunta, eu confesso que eu não sei. Eu não sei o que eu seria. Eu falo eu direto, caminhei. tipo assim, eu não escolhi ser professor, a profissão que me escolheu. Né? Eu falo isso direto, porque é algo tão assim, que, Natural, né? natural, que eu não sei explicar qual foi, como eu tive esse direcionamento, né? E eu acredito que para você tenha sido dessa forma também, não é isso? Foi bem natural a minha escolha, assim. Eu ainda pensei em fazer psicologia, pensei, mas aí desisti, não cheguei a fazer vestibular, prestar vestibular, nem estudar. Foi uma das possibilidades que passaram pela minha cabeça. Mas talvez teria sido, mas não me vejo sem ser professora. Sempre te apoiou? A tua família sempre te apoiou, Tamires? Eu falava, porque minha mãe, o sonho dela é que eu fosse contador, trabalhasse em banco. Sério? Sério. Ela queria que eu trabalhasse em banco, não sei porquê. Olha, mas... tem aquela coisa, né, de que a minha mãe sempre foi professora e tal, ela não interferiu, nem o meu pai também, não interferiram na minha escolha, não. Mas aquela coisa de que, professor ganha pouco,
e tem que lidar com muitas situações difíceis, e é isso mesmo que você quer, e eu fui. O meu pai, por outro lado, o sonho dele era ter um filho médico. Então, ele só aceitou, ele respeitou a minha decisão, mas ele só veio aceitar mesmo o que era aquilo que eu queria para minha vida depois que eu me formei já. Depois que eu graduei, depois que eu já estava no mestrado, aí foi que ele falou, não, ele falou assim mesmo, ela é boa mesmo, então deixa aí. Tamires, e por falar de família, eu vou mostrar mais uma foto da sua família, que eu acho essa família incrível. Só que eu acho que Natan e a caçula cortou, porque eu fico aparecendo. Fala aí o nome de todo mundo pra gente, de sua família linda. Aí tem eu, né? Silas, eu sou mais velha, e tem Silas, Natan e Nara. E minha mãe aí no meio. Nessa foto não tá o meu pai. Não tá o seu pai, Mas porque eu busco as fotos nas redes sociais. E eu procurei foto dele. Acho que tem, eu não sei, tem uma foto, mas tá bem lá pra baixo no meu feed. Mas esses são os herdeiros de Dona Daílza e seu Renato. Família linda, viu, Tamires? Família linda. Tô morrendo de saudade desse povo. Sim, me fale aí, quais são as vantagens e desvantagens de ser professor? Porque não precisa citar todas, não. Cita uma, duas. Olha, porque uma desvantagem. Eu não vou entrar em questões salariais, mas eu acho que acaba englobando tudo. Das desvantagens, a questão da desvalorização social. A sociedade, não vou dizer que não reconhece que o papel do professor é essencial. Reconhece, mas não dá o devido valor ainda. Então, isso consegue agrupar todas as outras desvantagens que vêm em decorrência disso, né? A falta de valorização. Mas também, até dentro da própria classe, há aqueles que se desvalorizam e que vão trazendo uma carga de coisas negativas para a profissão, de que talvez a mentalidade da nossa classe melhorasse, a gente conseguiria atrair, né, a sociedade para uma positividade. E se você escolheu a profissão, você não tem que falar mal de algo que você escolheu. Então, assim, você escolheu, você vai ficar falando, mal da sua profissão. Eu não, eu falo bem assim, eu falo mal de tudo, mas da minha profissão eu não falo, porque foi algo que eu escolhi ser, né? E depende de valores, e depende das desvantagens, que a gente sabe são muitas. Né? Mas assim, até porque toda profissão tem vantagens e desvantagens. Não é só o professor, toda profissão tem. E quando a gente escolhe, seja professor ou qualquer outra, tem que ter consciência do que está escolhendo, porque você vai passar uma boa parte da sua vida fazendo aquilo, né? Então, se é só ruim, se ser professor é tão ruim assim, por que está sendo ainda? Muda. Então, até para viver melhor, né? E justamente nesse mês, dia 11 agora, é o dia dos estudantes, eu resolvi, a maioria das minhas entrevistas nesse mês é justamente com professores, porque normalmente eu quero trazer isso para a gente poder, e tipo assim, professores que eu sei que fazem um trabalho diferenciado, né? Professores realmente que estão ali e querem ser professor, que não estão ali por dinheiro, por vantagem, ou porque caiu de paraquedas, como a gente conhece muitos, né? Sim. A gente sabe e não pode ignorar a questão financeira, que é importante. Toda a profissão tem que ser devidamente remunerada. E há essa questão da desvalorização salarial do Brasil como um todo, sim, muito forte. Mas é uma questão de também que envolve muitos outros fatores. E que quando você escolhe a profissão, você tem que procurar saber como é a realidade mesmo, para depois não ficar nesse lamento, nessa murmúria eterna, né? Com certeza. Tamires,
Elber, o nosso ex-aluno, tá falando aqui os melhores. Elber, saudades de você. Ah, é, o meu ótimo aluno, um Ótimo ótimo aluno, aluno. excelente aluno. Sim, Tamires, você é uma mulher de múltiplos talentos, você é uma excelente maquiadora, você dança, você canta, você faz de tudo um pouco, né? E além dessa nova onda do TikTok, que eu me divirto Meu, muito com seus vídeos do TikTok, que são uns melhores que o outro. Me fale aí o que gente, mais falta você fazer, assim, em relação a isso. olha, como eu te falei, você me conhece, sabe que eu, para as artes, eu sou, assim, eu acho que as pessoas, de modo geral, perceberam com esse distanciamento social, com essa coisa de quarentena, o quanto a arte é essencial e com o quanto ela está presente na nossa vida e o quanto ela tem um poder enorme sobre a nossa vida. Então, Estou com um professor de artes aqui também. Tem um de geografia e um de artes aqui hoje. olha, está bem Colega além acompanhado. de mim. Depois eu E vou trazer eles para aparecerem aqui. Não quero aparecer, não, mas eu vou forçar a aparecer. bota aí para colocar, para dar um Para tchau. dar um tchauzinho. E aí, é assim, eu sempre fui imersa em questões artísticas, e com influência familiar, muito com influência familiar, e com influência da escola, sim, a escola foi um pilar importante nesse desenvolvimento dessas habilidades, e também da igreja, que é um ponto que eu vou tocar depois, isso aí, mas que aprimorou e fez desenvolver talentos em mim. Então, a música, na questão do canto, na questão da dança, eu uso como uma fonte de me elevar, sabe? A dança é maravilhosa, sensacional. Eu não sei nem descrever assim quando eu estou dançando. O canto, acho que vai um pouquinho mais além. Eu tenho uma relação com o canto bem particular e, inclusive, é um dos projetos que estão engavetados e que precisam ressuscitar. Também a questão com artes cênicas, acho fantástico. E aí, quando surgiu este tal de TikTok, como muitos, eu fui meio aversa no início, e aí foi minha irmã, Nara, que começou, vê aí e tal, começou a mandar uns vídeos para mim, e aí eu baixei o aplicativo, achei engraçado, achei diferente. E quando eu percebi, quando eu dei por mim, já estava fazendo, já estava curtindo, já estava me divertindo, porque, em primeiro lugar, eu me divirto. A minha intenção é passar tempo, porque como eu estudo muito, então eu preciso de momentos de relaxamento. Eu tenho que tirar para minha cabeça dar uma relaxada. E essas coisas me distraem, me divertem muito. Então, eu me divirto, eu dou risada de mim mesma, sabe, me jogo. E aí, Tamires, foi. eu tentei encontrar um vídeo você dançando, não achei, mas eu encontrei um vídeo de maquiagem. Um tutorial de maquiagem. Que tá Uma maquiagem bem engraçado. amadora, porque, na verdade, eu gosto muito de maquiar, sim, mas eu fiz um curso de automaquiagem há muito tempo. Mas eu gosto bastante de maquiagem, acho uma coisa incrível, essa questão de realçar a beleza, né? Através da maquiagem, acho fantástico. Eu gosto bastante, não escondo. E aí, esse vídeo foi as minhas amigas pediram, Tamires, faz um vídeo do que tu usa no dia a dia, quando estava, né, indo ainda para as aulas presenciais na UFBA, e aí eu sempre colocava uma maquiagem básica, e eles ficavam curiosos para saber como era, eu fiz esse vídeo, mas bem amador. Mas tá perfeito. Tá perfeito, Tamires. Tá Admiro bastante o trabalho dos profissionais, dos maquiadores, o bem. trabalho Você me falou que a sua artístico também, né?
É artístico também, porque você pinta o seu rosto, né? Então, assim, você falou Exatamente. que a igreja foi uma forte aliada nas suas concepções artísticas, né? Então, assim, o cantar e o dançar, porque, assim, eu te conheço há muito tempo e eu tô falando isso já algo mais pessoal e eu percebia que você era um pouco tímida. Então, tipo assim, quando você começou a mostrar esses seus lados artísticos, nossa, a gente chegava até na sala comentando, na sala dos professores, eu comentava, nossa, também vi seu vídeo maravilhoso, vi você dançando, você lembra que você comentava, mas meus comentários eram de forma, tipo assim, de incentivo. Nossa, tá, sabe, continua, porque é isso. Você vai, Uhum. você percebe o tanto que te faz bem. Então, assim, quando você começou a dançar e a cantar, quando foi isso? Olha, eu lembro quando eu comecei a cantar, e foi por influência do meu pai. Quando eu comecei, nós sempre frequentamos a igreja, né? Igreja, eu preciso ressaltar a importância da igreja na minha vida. Eu sou cristã, protestante, e a minha base de vida foi na igreja. Uhum. E quando eu tinha 4 anos, no grupo de crianças da igreja, comecei a cantar, ia para a escola dominical aos domingos e tal. O meu pai pegou uma fita e colocou no som de casa e colocou para gravar eu cantando. Eu e meu irmão, Silas. Silas tinha 3 anos, é 1 ano mais novo que eu. E gravou até pouco tempo atrás, ele tinha ainda essa fita, queria que ele tivesse guardado. Mas se perdeu em meio às mudanças. E aí, dali por diante, ele foi me incentivando. Ele, minha mãe, foi me incentivando. E as professoras da escola dominical na igreja. Então, sempre participando dos grupos. Foi na igreja que eu desenvolvi esse talento. Também o talento para dança, que foram com as coreografias iniciadas na igreja. A questão também do teatro, das peças, das encenações. A questão também, muito importante frisar, de aprender a trabalhar em grupo. É uma coisa muito de base da igreja. Aprender a respeitar o outro, a questão de saber que o outro é diferente, pensa diferente de você, mas você tem que conviver, porque é um grupo que tem um bem coletivo a sobressair sobre isso, entendeu? Uhum. Então, Então, nesse sentido, foi muito, muito bom. então, as suas memórias são memórias bem da infância, bem de quando você era muito jovem, né? São, Sim, então, são coisas que foram crescendo com você, né? Isso? Que foram. sim, foram crescendo. Então, a igreja me deu essa base, né? A igreja Avivamento Bíblico, lá de Santo Estevão, que eu sinto um enorme carinho, uma honra imensa pelas pessoas de lá, que já passaram por lá, que ainda fazem parte, moram no meu coração de verdade. E daí por diante, dessa base por diante, foi só desenvolvimento, graças a Deus. Culminou com a questão do conhecimento vindo através da escola, né? Que não foi assim, eu não tive aquela falta de incentivo, como se fizer tal coisa, naquela ignorância que muitos ainda têm, de que seria errado participar de atividades culturais por ser da igreja. Eu não tive essa barreira, então isso me impulsionou, entendeu? Eu lembro muito bem de participar É uma outra vertente, é um outro lado, né? Porque eu acredito que Exatamente. as questões artísticas estão interligadas com as Em questões todo lugar, né? religiosas em todos os lugares. Então, tipo assim, o porquê privar a pessoa de fazer isso, né?
e ainda mais as crianças. Então, eu acho isso Isso. super, super pertinente a gente estar falando aqui, porque as crianças têm que conviver, têm que aprender, têm que interagir, têm que saber o que é arte, sim, né? Com Então, certeza, é muito importante para o desenvolvimento intelectual. Eu não tenho. Se eu sou o que eu sou hoje, intelectualmente falando, o desenvolvimento que eu tenho é dessa formação artística, sim, das aulas de arte, das movimentações na escola, com essa base cristã, que eu não posso tirar o mérito de jeito nenhum, sim. Não me alienou, muito pelo contrário. E depois que eu comecei a carreira acadêmica, não, como muitos diziam na época que agora vai virar a cabeça. Não, eu comecei a ampliar mais isso aí, ampliar mais a minha visão de Deus e enxergar Deus em tudo. em tudo. Como Deus é fantástico, como Deus é diverso, como ele agrega e ele não se separa, como ele não faz exceção. Então, a minha visão de mundo ampliou junto com o conhecimento e a minha visão sobre Deus ampliou. Então, a minha fé, ela não se perdeu. Muito pelo contrário. Ela tem a base, me deu sustento para carregar essa fé diante das dificuldades da vida, de tudo. Para seguir firme, porque não é fácil, né? Com certeza. Tamires, vamos correr aqui, porque é só hora de live, a gente tem tanta coisa para falar. E assim, você é muito jovem, você agora você se formou em letras vernáculas, não é isso? E aí mestrado, depois você já engatou no mestrado e agora já está no doutorado. E assim, são os sonhos de muita gente da área da educação passar por essas etapas, né? Então, assim, falta alguma coisa que você queira realizar ainda depois do doutorado? Como nessa área? Nessa área, sim, eu não pretendo parar de estudar, porque a gente, olha só, tem aquela coisa de quanto mais você estuda, mais você percebe que ainda falta. E não é aquela coisa de dizer, nunca vai parar de estudar, vai ficar nesse tempo todo. Não é isso. É que a sede de conhecimento, ela aumenta, entende? Então, eu tenho em vista continuar minha pesquisa, mesmo que não dentro da universidade em si, mas participando, até porque a minha pesquisa é sociolinguística, é uma pesquisa que envolve linguística e sociedade. Então, eu tenho alguns projetos pessoais em relação a isso, como eu vou devolver à sociedade todo esse tempo, porque a sociedade também investiu tempo e dinheiro na minha formação, porque a gente pensa assim, a universidade pública não paga nada, mas a universidade pública é custeada pela sociedade. E nós saímos da universidade pública, ou que estamos lá, temos um dever social grande, e eu tenho alguns projetos pessoais que envolvem isso para o futuro, e pretendo continuar assim, estudando. Sim. Tamires, então a gente percebe, por você ser da área de linguística, você já falou que você nasceu com a arte. Você no início falou também que você sempre foi envolvida com dança, música e com cantar. E aí eu queria saber que música que te marcou e que você vê até hoje, assim, na sua trajetória, até na igreja mesmo, que você canta ou já cantou e que te marcou. E canta um trechinho pra gente que o povo tá pedindo aqui. Olha, Rafaela, um beijo, Rafa, minha amiga, gente, eu só tenho pessoas ao meu redor iluminadas, pessoas que amam a educação, e eu acredito que não existe uma mudança sem educação. Rafaela é uma... Com certeza. Tá falando responsabilidade social, aplaudindo você. Que além, né, você... Não, a gente tem que ter essa consciência social. É imprescindível. Sim, sobre a música, olha só, é difícil escolher uma música que
eu goste mais. Agora, curiosamente, ontem eu estava tentando tirar o ferrugem da voz e eu lembrei aqui com o Daniel de uma música que marcou e marca a nossa vida, a música gospel de Mariana Valadão, mas que explodiu na voz de Thales Roberto, que é Deus Me Ama. Essa música é sensacional, a música, a letra, e é muito legal. Eu gosto muito, muito, mas tem outras e outras. Cante um trechinho pra gente. Um trechinho. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém! Ai, que linda! Tamires! A letra dessa música é fantástica. É muito fantástico, boa. fantástico mesmo. Tamires, vamos falar agora um pouco sobre, continuar nessa área artística. Canto, você já falou sobre canto. Vamos, assim, algum filme, novela, coisas que te marcou. Igor tá falando bem assim, que voz linda! Ai, obrigada, Igor. Estou meio parada e preciso treinar mais para dar aquele gás, mas obrigada. Filme, olha só. Pode ser um filme, uma novela, uma minissérie, algo que tenha te marcado. Essas perguntas que eu estou te fazendo agora são perguntas que o pessoal me mandou no meu Instagram, e aí eu estou te repassando. Tudo bem. Tem, sim, eu tenho alguns filmes, novelas e séries que eu gosto muito, mas tem eu não sou muito de acompanhar novela, nunca fui muito de acompanhar novela. David também. Mas tem uma que eu acompanhei e que eu gostei bastante, foi aquela novela Império. Você lembra? Lembro. E tinha Eu sou noveleiro. o Comendador. Eu sou Eu gostei muito, acompanhei. Filmes tem... Eu não sou muito das românticas, mas tem um filme que me marcou pela trilha sonora, que é um filme já um pouquinho antigo, Um Amor para Recordar. Gosto muito desse filme, pela trilha sonora, pela história também, mas pela trilha sonora fantástica, que eu gosto. Lindo, lindo. E séries, tem uma lista de séries aqui que eu poderia ficar falando. Eu vou falar sobre uma das últimas que eu assisti, que estão entre as minhas favoritas, que é Nada Ortodoxa, que é muito boa. Nossa, recomendo, inclusive. Incrível, essa série é incrível, nossa. Incrível, é muito boa, né? Maravilhosa essa série. Nossa, eu fiquei assim, nossa, incrível essa série. Excelente. Então, continuando. José Martins diz que toda pessoa, né, tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Você concorda com isso? Porque assim, ó, gente, olha, plantar uma árvore, ter um filho. Plantar uma árvore, já plantei. Falta o filho. O livro também. Daniel quer saber do filho. Não, olha só, sobre filhos é uma questão bem de escolha não ter tido ainda, por conta de toda a demanda que o estudo me trouxe, né? A correria, a dedicação. Então, eu admiro bastante quem consegue conciliar maternidade com trabalho, com estudo, mas eu, Tamires, particularmente, não conseguiria dar conta. Então, é uma escolha ainda não ter tido. Mas não é uma exclusão, não é algo que eu diga não vou ter definitivo. Não é isso. É por questão de estar estudando, estar no doutorado ainda, e a demanda ser muito exigente. E um filho...
tem nem como descrever, né? Para Com poder dar certeza. conta. Então, por hora, é escolha mesmo não ter até agora. Mas nada que esteja com a palavra final, não. Tamires, continuando aqui, você, todo mundo tá aqui falando que sua voz é linda, que você canta super bem. Você já Oh, gente, gravou um obrigada. CD? Teve vontade de gravar um CD? Como que é Olha, essa relação? Você vontade eu já gravaria? tive. E se você fosse gravar um Vontade já CD? tive. Já tive planos, inclusive, teve uma época que os meninos que tocavam e eu cantava, a gente tinha umas músicas autorais, a gente cantava lá em Santo Estevão, era muito bom. Eu estava com planos de gravar, mas acabou não dando certo. E aí esses planos estão engavetados, mas eu pretendo retomar, na verdade, pretendo sim com mais maturidade. Acho que não aconteceu porque realmente não era para acontecer naquela época. Mas eu creio Não que foi o momento certo. pode vir ainda. É. Outra coisa, a gente percebe que você é extremamente eclética, né? E assim, em que Tô. tipo de categoria que você se encaixa? Assim, porque eu já vi você cantando MPB, já vi você dançando alguns estilos. Então, Pagode, funk. pagode, funk. Então, assim, me fale aí, você, que categoria você mais gosta, você mais se encaixa, né? Se, Olha, se existe essa possibilidade, porque eu não sei se eu me encaixo em uma categoria. você faz bem tudo dessa parte, não tem nem como colocar em uma categoria, Rodrigo. Ô, amigo. Eu não tenho uma escolha de preferência, não. Sobre cantar, sobre ouvir música, eu ouço tudo. Mas MPB com mais frequência e pop rock. Para cantar, essas são essas minhas preferências para cantar. Mas não excluo as outras Possibilidade. músicas, outros tipos, porque todas têm o seu devido valor. E sobre dança, eu gosto muito de dançar pagode baiano. Gosto muito de funk, da batida, mas é para aqueles momentos de, sabe? Extravasar. Os momentos, Extravasar. extravasar, porque eu uso a dança para isso, né? Para relaxamento. Então, Outra coisa, quais são suas influências literárias e suas influências artísticas? Vamos por essa ordem, influências literárias e artísticas, assim. Quais são? sim, olha só. Influências literárias tem várias, mas eu vou citar alguns nomes que me marcaram mais ao longo da vida. Literárias, eu gosto muito de alguns cânones e também de escritores da nossa contemporaneidade. Eu gosto muito dos escritos de Machado de Assis, de Aloysio de Azevedo, de Fernando Sabino, Fernando Pessoa, essa de Queiroz, essa literatura mais clássica. Gosto bastante mesmo. E não posso deixar de citar, inclusive, que eu amo a poesia escrita por Érica Azevedo, que é a nossa conterrânea. Que fantástica, que maravilhosa. É uma das minhas poetisas, preferidas da atualidade. Ela, Rita Queiroz, o pessoal da Confraria Feminina, Confraria Poética Feminina, eu acho fantásticos os escritos. Nossa, Então, incrível. são muito inspiradores. Preciso citar e enaltecer. Mas tem também coisas já envolvendo coisas que eu gosto de ler, alguns escritores da atualidade,
como Cristiane Sobral, por exemplo, que é uma escritora negra da nossa contemporaneidade, que é muito boa e que nem todo mundo conhece, precisa ser reconhecida. Acho muito boa. Gosto muito dos escritos de Carolina Maria de Jesus e por aí vai. Sim. Ó, eu sei que você gosta, falando do lado artístico, do cantar, eu sei que você gosta. Aqui, ó, vou colocar um videozinho. É tudo. E Você estava lá. estávamos. Ah, isso aí é um caso de longa data, porque Foi a realização não para mim. imaginava mais ter essa oportunidade. Não imaginava mais ter essa oportunidade depois que a dupla se separou. E quando surgiu a notícia, eu falei, chegou o meu momento. E aí... Mas eu gosto muito de influência artística. Posso citar Sandy Júnior, Thiago York, Djavan, Milton Nascimento, Lulu Santos. Djavan. Gosto de Skank, gosto de Jota Quest. Eu sou muito eclética. Zé Ramalho, Fagner, eu escuto de tudo. Indo para música gospel, eu também gosto muito da Mariana Valadão, Fernanda Brum, das músicas mais antigas do Diante do Trono, Eu tô Kleber Lucas. Tô ouvindo Oi? muito uma cantora gospel que ela é sensacional, assim, com timbre todo especial, que é Midian Lima. Eu acho que é isso o nome dela. Sim, conheço. Nossa, uns louvores, assim, incríveis, né? Muito bom. Tem a Nívia Soares, que eu gosto bastante também. Tem muita gente que influencia e que eu ouço no meu dia a dia. Muita gente boa. Tamires, pelo Instagram, a gente só tem 1 hora de live. Mas, assim, a gente tá fazendo uma live mais comprida, até porque a gente tem muita coisa para se falar. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou encerrar essa live e a gente volta daqui a um minutinho para a gente continuar, para a gente finalizar a entrevista. Pode ser? Pode ser, pode ser. Pode ser. Gente, quem tá aí, não sai, não. Volta todo mundo, tá bom? Porque a gente só tem 1 hora pelo Instagram. E o Instagram é a Passa rede social. rápido, né? Passa rápido, eu te falei. É muito rápido. Aí eu vou encerrar esse e te chamo daqui a um minutinho. Um minutinho a gente volta de novo. Tá bom? Pronto. Tá certo. Pronto, me aguarde aí que eu já te chamo de novo, daqui a um minuto. Ok.